Olá, pessoal. Estava um pouco sumida aqui das redes, mas essa fúria do caminhão assassino lá em Berlim me obrigou a voltar e fazer meus comentários politicamente incorretos. Então, eu gostaria de começar lembrando que, até pouco tempo atrás, a teoria que fundamentava os noticiários e também os estudos acadêmicos sobre a questão da violência muçulmana contra ocidentais era justamente a teoria da vitimização. Se acreditava que muçulmanos tinham todo o direito de praticar atrocidades contra ocidentais e, sobretudo, contra judeus, por causa do imperialismo europeu, intervencionismo, racismo. Afinal de contas, até a produção intelectual do Ocidente sobre o Oriente era considerada como lixo, como ensina o teórico palestino Said, e que é muito usado no meio acadêmico. Mas isso não é discurso de ódio, sabe? Chamar teóricos de. Ou melhor, chamar não os teóricos, mas a produção intelectual de teóricos ocidentais de lixo. Isso não é discurso de ódio, não é verdade? Então, era essa a teoria que fundamentava toda a notícia quando se falava em crimes praticados contra muçulmanos que, na verdade, não eram considerados como crimes, nunca foram, porque eles tinham motivo justo para isso. Hoje, houve uma mudança radical e tem uma nova teoria, né? Uma nova teoria que traz os muçulmanos como pessoas que têm todo o direito de matar e cometer atrocidades sem que sejam punidos, né? Essa teoria eu chamo de teoria da despersonalização. Essa teoria está fundamentada na desinformação, então se mascara a realidade com notícias mentirosas, justamente para que esse ideário da Sharia, da lei islâmica, seja implantado no Ocidente sem problemas. Então a imprensa inventa notícias, faz verdadeiros malabarismos para enganar um incauto e ele aceitar a ideia de que não há uma ameaça islâmica em território europeu. E o melhor exemplo para essa teoria que eu estou nominando como teoria da despersonalização são as notícias que estão sendo veiculadas em relação a esse novo atentado terrorista de cunho islâmico lá em Berlim. Se vocês lerem os jornais com atenção, vão perceber que a grande maioria informa que um caminhão, preste atenção, um caminhão invadiu e matou um mercado de Natal, matando 12 pessoas. Sempre se fala na autoria como sendo de um caminhão, quer dizer, se coisificou a autoria. Não é mais um ser humano, não é mais uma pessoa, porque essa pessoa é muçulmana. E os muçulmanos não podem ser acusados de nenhum ato, ainda que seja um crime. Eles não podem. A islamofobia, essa ditadura do politicamente correto, proíbe que se noticiem crimes praticados por muçulmanos. Então, se apaga a autoria de crimes dos muçulmanos. Só que é uma outra faceta extremamente perversa nessa teoria louca que está sendo implementada, que é despersonalizar também a vítima. Vocês percebam que foram mortas 12 pessoas. Por que 12 pessoas? Se falar que os mortos foram 12 cristãos, o público em geral vai perceber que está havendo uma jihad, que muçulmano não matou qualquer pessoa, foi um público-alvo. O público foi um público cristão, porque eles são ensinados desde pequenos a odiar cristãos e a odiar a cultura ocidental de uma forma geral. Então, vocês não viram em nenhum jornal se noticiando que os mortos foram cristãos. Isso quer dizer para você que não lê nada sobre o mundo árabe que o recado foi dado. Há uma guerra, há uma jihad contra o Ocidente. E os cristãos serão as primeiras vítimas. Lembram do padre degolado? Pois é. Então, hoje, não são muçulmanos, não são pessoas que cometem crimes, pessoas assim, não são pessoas desde que sejam muçulmanas, né? Então,
Hoje, a gente lê nos jornais que facadas mataram israelense em Tel Aviv. Ou melhor, ataque a facadas, né? Ataque com faca, né? Não é um palestino que matou o israelense. Então, a faca que mata, que promove ataque, caminhão, carro, mas nunca um muçulmano que pratica crime. Então, essa é a teoria da despersonalização e vamos ver as próximas que virão, porque há uma preocupação muito grande de se descriminalizar toda ação terrorista muçulmana. E eu gostaria de trazer mais duas informações aqui para você que de repente está pensando que a situação na Alemanha não é tão grave assim como a extrema-direita está noticiando. E a primeira informação que eu quero passar não é a extrema-direita que trouxe para mim, tá? A primeira informação é do Sindicato de Polícia do Estado Alemão de Turingia. É um sindicato de polícia, da autoridade. Olha o que eles dizem em carta aberta para o ministro do Interior alemão. Vocês estão nos deixando completamente impotentes diante de uma força maior. Impotente? Polícia? Que força é essa? É a força da paz e do amor? E os representantes da comunidade árabe, disseram à polícia de Roar, que é justamente a região próxima à colônia, onde no último Réveillon milhares de mulheres foram estupradas, sofreram agressão sexual e roubo de mais de 1.000 muçulmanos, e que a imprensa fez de tudo para não divulgar. Pois bem, os representantes árabes dessa região aí próxima à colônia disseram o seguinte para a polícia, olha que bonitinho, a polícia não irá vencer a guerra contra nós porque somos muitos. Polícia significa o quê? Estado de Direito, ordem. A ordem perdeu, a força policial perdeu. Acabou. Por que perdeu? Porque é uma guerra, uma jihad já determinada. E essa jihad sairá vitoriosa pelo terror, como ensinou Maomé. Né? Maomé disse que Alá o fez vitorioso através do terror. É o mesmo que esses muçulmanos pensam. 1.400 anos atrás continuam pensando isso. E, como eles são muitos, as fronteiras estão abertas, o que fazer? Perder a guerra, né? Pelo que parece, porque as autoridades alemãs não tomaram nenhuma postura em relação a essa e a outras denúncias que vêm, inclusive, como vazamento da própria inteligência alemã, que já noticiou que os países árabes, os países lá do Golfo, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, estão financiando o extremismo islâmico lá na Alemanha. Depois eu vou falar sobre esse fato em outro vídeo. Então, o extremismo segue feliz na Alemanha, e eu já fiz um vídeo, vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, em que eu falo sobre os milhares de turcos muçulmanos que estão na Alemanha e que vindicam a jihad como mecanismo para se implantar um novo califado ali no território europeu. Isso só de turcos, imaginem outros muçulmanos. E eu quero deixar claro que quando eu falo desse terror islâmico na Europa, eu reconheço também que existem muçulmanos que são adeptos do Islã da Paz. Esses muçulmanos são os apóstatas, são esses que não colocam em prática o Corão, a parte do Corão que incentiva a violência. Eu sei que existem esses muçulmanos, mas, infelizmente, milhares de muçulmanos são adeptos do terror e do ódio. E eu vou continuar denunciando esses muçulmanos, ok? Aproveitar enquanto no Brasil ainda não está havendo prisões contra aqueles que denunciam as atrocidades de perversos religiosos que querem impor a sua religião à força a terceiros. E para fechar esse vídeo, eu queria só lembrar a você que de repente está assistindo e acha que isso foi ideia de Estado Islâmico. Estado Islâmico é que fez esse ataque, então está tudo certo. Não há ódio dos muçulmanos contra os ocidentais, tanto é que tem instituição aqui no Brasil que está pedindo para acolher refugiado aqui durante o Natal em suas casas, que as pessoas devem acolher. E eu falo, toma cuidado. Se for refugiado muçulmano, muito cuidado mesmo,
porque na cultura muçulmana o Natal é uma prática abominável. Tanto é que lá na Arábia Saudita, se você for pego desejando um Feliz Natal para alguém, você vai tomar umas chibatadazinhas e vai também ser preso, só por desejar um Feliz Natal. Mas eu vou lembrar que o ódio é tão real que até países muçulmanos considerados como moderados pelo Ocidente, eles também têm aversão a Natal e perseguem os cristãos. E o exemplo que eu vou trazer hoje é a Indonésia. A Indonésia é moderada, que tem a maior comunidade muçulmana no mundo. Essa Indonésia acaba de decretar uma fátua, que é um decreto islâmico. Essa fátua não veio da extrema-direita, né, xenófoba. Essa fátua vem do Conselho Indonésio de Ulemas, um conselho oficial lá da Indonésia, que é religioso. E eles estão proibindo os muçulmanos de se vestirem com roupas que lembrem o Natal ou de usar adereços natalinos nas suas lojas. É uma fátua proibindo, vocês estão percebendo? E olha o que diz aqui parte dela. Imagens religiosas e acessórios são usados intencionalmente para mostrar a identidade de uma determinada religião e representam suas tradições rituais. É uma cultura estrangeira com a qual não devemos nos misturar. Você ouviu, Guga Chakra? Ódio à cultura estrangeira, não se misturar, não se assimilar. Isso é coisa de xenófobo, mas não existe xenófobo no mundo muçulmano. É coisa só para ocidental. E essa fátua já está sendo implementada e os grupos islâmicos na Indonésia estão fazendo visitinhas aos shoppings para ver se ela está sendo implementada. E para finalizar agora de vez mesmo, eu prometo, eu vou lembrar que agora, nesse país muçulmano, agora em novembro, um governador cristão teve o desprazer de ver o seu nome sendo gritado por uma multidão de muçulmanos moderados, porque se não fossem moderados ele já estava morto, né? Mas esses muçulmanos moderados pediram, sabe o quê? Pena de morte para ele. Sim, num país muçulmano moderado. Esse governador, por ser um cristão, foi, de forma injusta, acusado de cometer blasfêmia. E multidão de muçulmanos bons, pacíficos, foram às ruas pedir a morte dessa autoridade. Isso é Sharia, isso é mundo muçulmano. E nós temos que denunciar. Não podemos aceitar essa aberração hoje, no mundo que quer abrir fronteiras, esquece que nas fronteiras onde o Islã manda, minorias étnicas, religiosas e de gênero são silenciadas e são obrigadas a cumprir a Sharia. E é isso que estão fazendo em território europeu. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer nos ajudar a denunciar o que a imprensa vendida para o Islã, vendida para os petrodólares que estão comandando as principais redes de comunicação no mundo, que infelizmente é petrodólar que comanda isso tudo. Se você não aceita isso, está cansado de ver isso, nos ajuda nessa nossa intenção de mostrar a perseguição religiosa no mundo muçulmano. Essa é uma luta que não deveria ser só da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, mas ser sua, ser do brasileiro, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e até a próxima.